ela. Tem que ir aqui nesse... Isso, peraí. Eu estou acostumada a mexer com a outra ferramenta. Janelas, né? Eu tenho que ver as janelas. É ali em cima, partilhar ecrã. Eu já botei. Vamos lá para o início. Então, em breve deve entrar aí. Ele leva um tempinho para fazer essa... Tá aparecendo? Ainda não. Não? Ainda não. Agora sim. Isso. Agora foi. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre esse tema. Quando eu falo em marketing e vendas, não tem como eu já começar a falar desse tema sem antes falar das habilidades do advogado de sucesso, que eu chamo de advogado de alta performance, né? Nós vivemos hoje numa realidade em que o mercado jurídico ele já está super saturado, com mais de 1.200.000 advogados no mercado. Eu acho que a pandemia, agora até do coronavírus, ela veio para acelerar isso que eu já venho trazendo já há bastante anos para o mercado jurídico, que é o quê? Trazendo a necessidade do advogado se desenvolver qualidades que são habilidades fundamentais para que ele venha a sucesso. Somente o conhecimento técnico não é o suficiente para um advogado ter sucesso na carreira. Aquele direito que a gente aprende na faculdade, que eu gosto de falar que é o direito feijão com arroz, o advogado feijão com arroz, não te garante o sucesso profissional. Então, o que acontece? Os advogados, né, eu e muitos que estão aqui, o Leonardo, o Marcelo, também conseguiram aí atingir um sucesso na carreira, sabem o que tiveram que ralar em termos de buscar e desenvolver outras habilidades para conseguirem construir uma carreira aí satisfatória de sucesso, porque somente conhecimento técnico que a gente aprende na faculdade não garante um diferencial profissional. Isso não só para o advogado, gente. Qualquer profissional que queira se destacar no mercado, seja um médico, seja um dentista, seja um empresário, né, uma pessoa que deseja abrir uma empresa, ela precisa desenvolver habilidades que a ONU, né, a ONU já considerou que são habilidades de pessoas de sucesso, habilidades empreendedoras, né? A ONU, inclusive, trouxe que são 10 habilidades empreendedoras que uma pessoa que deseja ter sucesso precisa desenvolver. Então, eu trago aqui, é necessário que o advogado desenvolva habilidades empreendedoras, que ele desenvolva habilidades de gestão, que na parte de conhecimento técnico que está ali em cima, que eu esqueci de falar, ele busque se especializar. Não adianta mais você ser um generalista. A maioria dos advogados, eles acham que se eles se especializarem numa área, eles vão perder mercado. Pelo contrário, você ganha mercado, você ganha autoridade quando você se especializa numa área, quando você se torna a pessoa, né, que os clientes querem procurar para tratar de determinado assunto. Então, depois que se formar, buscar uma área para se especializar é fundamental. E aí, ao longo da sua carreira, você buscar cada vez mais cursos de especialização na área em que você deseja atuar. Só que só isso não garante o sucesso profissional. Eu estou cansada de conhecer advogados que são muito bons tecnicamente, né, que são excelentes na parte técnica, mas que não têm a menor habilidade com pessoas, não conseguem vender o seu trabalho, não conseguem atrair o cliente, né, fazer uma parte de marketing jurídico para atrair um cliente. Então, essas habilidades, elas unindo tudo num pacote, né, além do conhecimento técnico, você desenvolver habilidades empreendedoras, habilidades de gestão de tempo, porque se o advogado ele ficar só o tempo inteiro preso na parte operacional, em ficar produzindo só, né, a parte operacional, e não gerir o seu tempo para que ele também foque naquilo que vai ser importante para levar ele para um outro patamar, ele acaba tendo a sensação de que está sempre correndo atrás do rabo, porque vai estar só sempre fazendo a mesma coisa. Se deixar o advogado o dia inteiro apagando incêndio, fazendo só petição, cumprindo o prazo, porque os prazos pipocam, resolvendo o problema do cliente, atendendo o telefone, e aí ele não foca naquilo que é importante para levar ele para um próximo nível. Então, nos meus trabalhos que eu faço dentro dos escritórios de consultoria, meus trabalhos de coaching, eu trago essa consciência e ajudo o advogado a estabelecer prioridades na vida dele, para que ele possa gerir melhor o tempo dele e dar atenção às prioridades. Fazer marketing, né? Hoje eu falo muito que quem não é visto não é lembrado. Então, se antes já era importante fazer marketing, hoje em dia, né, na fase em que nós estamos passando dessa pandemia, é fundamental que se faça um bom marketing jurídico, utilizando estratégias que você vai conseguir atrair o seu cliente, mas estratégias que estejam condizentes com o nosso código de ética e que também sejam eficazes para você ter resultados. Porque o que eu vejo são muitos advogados rasgando o código de ética e também atirando para todos os lados. E aí se cansam porque não conseguem Resultados com as suas estratégias de marketing. Porque isso Você tem que dedicar seu tempo para fazer também
o seu marketing. E se você não tem resultados, isso cansa, né? É frustrante. Então, é importante você fazer um estudo, que eu vou trazer um pouquinho para vocês, para que você faça aí uma boa estratégia. E hoje, né, com o estudo que está acontecendo, hoje, né, a partir de hoje, quem não fizer marketing, vai acabar sendo engolido aí por essa onda que a gente vai ter de recessão, por essas mudanças que já estão acontecendo agora. O mercado já mudou, não só o mercado jurídico, mas o mundo já mudou, né? O mercado como um todo, o comportamento das pessoas, os problemas das pessoas, eles já estão diferentes. A cada dia a gente acorda com uma medida provisória diferente, né? Então, os problemas já estão diferentes e os problemas ainda vão ser, né? Vão aí vir com outros problemas que a gente não tem ideia agora dos problemas que ainda vão surgir em razão de tudo isso que está acontecendo. Então, é importante que o advogado ele tenha essa consciência de que não tem mais como ele ficar achando que só conhecimento técnico está o suficiente. Ele agora é obrigado a mudar e a voltar a sua atenção para desenvolver essas habilidades de marketing, habilidades empreendedoras, para conseguir enxergar as oportunidades nesse momento de adversidade. Costumo falar que crise, né? Crise para advogado tem que ser algo que ele tem que celebrar, porque na crise acontecem problemas e problemas, né? São o quê? São oportunidades para advogados, porque o que a gente mais faz é resolver problemas. Então, ao invés de ficar olhando para a crise como um problema em que você vai ser engolido, busque aí as oportunidades. E aí, isso, só um comportamento empreendedor é que é capaz de te ajudar a fazer isso, a ficar enxergando, buscar as oportunidades, né, dentro das adversidades. Fazer desse momento de crise um momento de crescimento para você, tá? E aí, saber vender. Costumo dizer que não adianta nada você fazer marketing, você atrair os clientes até você, como muitos advogados fazem, mas aí quando o cliente chega até você, você não consegue conduzi-lo a um fechamento de contratos. Isso aqui está dentro das estratégias de vendas, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, né? Como eu falei, não tem como aprofundar, mas algumas coisas para vocês já começarem a usar como estratégias de vendas. Negociação não faz parte aqui hoje, mas negociação também é imprescindível para um advogado ter sucesso, tanto na parte de negociação do seu cliente, tentar desjudicializar ao máximo os problemas do seu cliente, buscando sempre uma negociação efetiva, satisfatória e eficaz, e também saber negociar os seus honorários, principalmente hoje em dia, né? Em razão de tudo que nós estamos passando, dessa crise econômica, os advogados estão precisando negociar seus honorários. Os meus clientes me procuram, os meus alunos dos meus cursos, né, que estão tendo curso comigo agora, eles todos comentam comigo que estão tendo que fazer muita negociação de honorários, alguns estão precisando reduzir, né, em metade o valor dos seus honorários. Então, é muito importante que o advogado saiba negociar. E dentro da negociação, não coloquei aqui, mas dentro da negociação está a precificação, né? Você saber precificar os seus serviços, né? Precificar de forma inteligente para que você pare de pagar para trabalhar, para que você realmente torne a sua advocacia uma atividade lucrativa, que você se sinta reconhecido, e a precificação é importante para que você consiga negociar agora nesse momento. Então, se você sabe como precificar, você vai ter mais consciência do que você pode ou não pode negociar com o seu cliente. A liderança dentro do escritório, saber liderar a sua equipe, mas também quando eu falo em liderança, tem a questão da sua autoliderança, de como que você guia a sua vida, como que você comanda a sua vida para que você tenha melhores resultados. E a comunicação efetiva, que não é a mera comunicação no sentido de fazer audiências ou de fazer uma sustentação oral, que o advogado, a meu ver, ele já tem que saber fazer muito bem. Porque o advogado que não sabe fazer, não tem uma boa oratória, ele perde muito. Então, é recomendável que todo e qualquer advogado procure pelo menos um curso de oratória, caso ele tenha problemas, né, com a apresentação ou que ele não tenha uma boa oratória, porque ele vai precisar utilizar a oratória para o resto da vida dele se ele pretende levar aí a carreira de advogado. Mas a comunicação efetiva é aquela comunicação em que ele consegue se comunicar com o cliente dele da forma de criar um rapport, criar uma conexão com o cliente dele, se comunicar da forma como o cliente dele se comunica. Nada mais é do que advogado precisa entender de pessoas, né? É uma psicologia, embora a gente recuse ser psicólogo, mas o advogado é um pouco psicólogo. Ele tem que entender de psicologia humana para conseguir lidar com pessoas, se relacionar com seus clientes e vender bem o seu serviço. Deixa eu só tomar mal aqui. Começando rapidinho aqui pela parte de venda. Eu tenho um curso chamado Venda Legal na Advocacia. Então, por isso que eu estou botando aqui o que é venda legal, porque
eu trago a parte de venda, justamente utilizo o termo venda legal, porque é a venda que pode ser feita dentro da advocacia sem violar o código de ética. E aí, nesse curso, eu ensino o advogado, mostro como pode ser feita essa venda. Então, a venda legal, ela não é propaganda, ao contrário do que muitos pensam. A gente precisa desmistificar o termo venda, né? A gente aprende na faculdade que advogado não pode vender. Então, é uma crença muito perigosa que é instalada na gente, né? É instalada no cérebro, né, de cada advogado, formando uma crença limitante. Porque a gente sai da faculdade achando que é proibido vender. Eu não posso vender. Só que a advocacia, ela é uma atividade, né? O advogado, ele é um profissional liberal, ele precisa aprender a ser um empresário da sua própria profissão e ele precisa aprender a fazer a profissão dele uma profissão lucrativa. Então, o advogado que não vende, ele simplesmente não prospera. Ele passa a vida inteira frustrado, vendendo o almoço, pagar a janta. Porque não tem como, né, você ter uma profissão satisfatória, que te traga reconhecimento, te traga felicidade, sem você obter lucro dela. E vender, o que eu ensino, venda na advocacia, não tem nada a ver com você tornar a nossa profissão mercantilista. Porque a atividade de venda é uma atividade corriqueira do nosso dia a dia. O que é vender, gente? Vender é transacionar. É você estar negociando com outra pessoa. É você entregar algo por alguma coisa em troca que a outra pessoa te entrega. Então, o advogado entrega o quê? Ele entrega conhecimento. Ele entrega tempo e conhecimento para o cliente em troca de dinheiro. E isso, na nossa vida, acontece normalmente quando você negocia com você mesmo todos os dias quando você acorda, você negocia se você vai fazer certa atividade ou vai fazer outra, você negocia dentro de casa, com certeza. Muita gente agora está negociando dentro de casa. Quem é que vai usar o computador? Que horas vai usar o computador? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai limpar a casa? Quem é que vai cuidar do filho para o outro trabalhar? Isso, gente, é venda, é transação, é negociação. Você vende a sua imagem todos os dias, né? Desde a hora em que você sai da sua casa, você entra no elevador, né? Você vende a sua imagem para o seu vizinho, você vende a sua imagem para o seu porteiro. Você vende imagem para as pessoas. Então, eu trago isso para mostrar que venda não tem nada a ver com propaganda. Mas venda é o quê? Venda é construção de relacionamentos e relacionamentos de confiança. Porque a relação do advogado e do cliente é uma relação de confiança. Então, você precisa construir relacionamentos de confiança com as pessoas, né, com a sua rede de contatos, com os seus clientes. E quanto mais você conseguir construir, né, uma rede de relacionamentos de confiança de pessoas que sabem o que você faz, né, e confiam em você para resolver esses problemas, você consegue vender. Então, venda legal é um conjunto de estratégias e ações coordenadas que visam criar relacionamento com clientes e potenciais clientes e dar visibilidade ao advogado ou escritório de advocacia e que sejam permitidas pelas legislações que regulam o marketing e a publicidade, né, na advocacia. Vamos seguir aqui. Então, o sucesso da venda, ela passa pela abordagem de 6 pilares que o advogado precisa tratar. Primeiro é o cliente. Quem é o cliente? Quem é o seu cliente? Né? Para quem você deseja oferecer os seus serviços? Quem você deseja ajudar? Né? E o que você deseja oferecer em termos de serviços ou produtos? E aí eu deixo aqui, né, um pontinho de interrogação. Será que é possível criar produtos jurídicos, produtos dentro da advocacia, para você escalar o seu serviço jurídico? Né? Então, quem é o seu cliente? Você precisa conhecer muito bem o seu cliente para o quê? Para você criar produtos e serviços jurídicos que vão atender uma necessidade do seu cliente. Então, é importante você estudar o cliente, você estudar aí os produtos e os serviços. Depois disso, traçar estratégias de marketing jurídico que vão o quê? Que vão atrair esse cliente para você, né? Por meio das estratégias que você vai escolher. Eu vou ver aqui depois com vocês como que pode fazer marketing jurídico. Depois é o quê? Saber precificar os seus serviços, porque não adianta atrair o cliente até você, se na hora que você atrai, você não sabe nem precificar os seus serviços. Você se sente nervoso na hora de fazer uma venda, na hora que o cliente senta com você numa mesa de reunião, ou agora em tempos de pandemia, que ele está na sua frente numa reunião online, e você gagueja, você sente aí insegurança na hora de vender os seus serviços, de se posicionar, de passar segurança para ele.
de fazer aí, utilizar as técnicas de persuasão que eu trouxe aqui para vocês, para você conseguir ir quebrando as objeções do seu cliente e papum, né? Apresentar a sua proposta de honorário, se dar aquela gaguejada, olhar para baixo, né? Para esse serviço, minha proposta de honorários, então, custa isso. Quando você fala isso, você já perdeu, porque o cliente já sentiu, e nem você mesmo, né, se sente seguro com relação ao preço que você está cobrando. Então, a precificação, ela é um dos processos mais importantes da venda, muito mais do que o marketing. Porque atrair o cliente, se você fizer as estratégias certas, é fácil. Mas muitos advogados não sabem precificar. Atraem o cliente, precificam de forma errada, e aí muitos acabam pagando para trabalhar. Porque quantidade não é a mesma coisa que qualidade. É muito mais importante você ter qualidade de clientes que te paguem o valor justo dos seus honorários, do que quantidade de clientes que você não tem tempo para nada, mas que você tem a sensação, no final do mês, que você está sempre enxugando gelo. Que esses que você trabalha muito, mas nunca tem dinheiro. Trabalha muito, mas o seu dinheiro nunca é suficiente para você pagar suas contas. É porque você precisa aí rever várias barreiras psicológicas que você tem que não te permitem precificar seus honorários da forma como você deveria. Sobre precificação, eu fiz uma live no meu Instagram nessa semana, e depois, se vocês quiserem assistir, vocês vão lá no meu canal do YouTube, que a live está toda gravada lá. Tem 1 hora de live falando sobre precificação, tá, Leonardo? Eles podem ir lá no meu YouTube, que daí tá essa questão da precificação mais aprofundada, que vai ajudar vocês. Negociação, tá? Negociar os seus honorários e a gestão de tarefas. Então, quem é o meu cliente? Como eu falei para vocês, é o primeiro pilar aí da venda legal. Para você conhecer o seu cliente, você primeiro precisa ter conhecimento sobre ele, né? Quem é ele? Por isso que é importante você ter aí uma especialidade, um nicho de atuação, tá? Qual a diferença entre especialidade e nicho de atuação? Especialidade é, por exemplo, direito tributário, tá? Direito tributário é uma especialidade. Um nicho de atuação dentro do direito tributário, por exemplo, é tributos estaduais, tá? É um nicho de atuação. Tem determinados advogados tributaristas que trabalham só com tributos estaduais. Ele pode ainda subnichar, tá? Subnichar ainda mais. Ser, por exemplo, especializado somente em ICMS. Eu não consigo ver as perguntas. Agora, Leonardo, eu não consigo ver. Eu tô vendo que tem uns negocinhos aqui, mas eu não consigo ver. Tudo certo se deixar para eu ver no final? Tá, eu não consigo ver. Só vejo que tá pipocando, mas eu não consigo ler todas. Então, isso é uma área de especialização tributária, nichada tributos estaduais, subnichada ICMS. Quanto mais você nichar a área em que você atua, vai ser melhor para você. Porque você vai conseguir estudar melhor o seu cliente, o que ele precisa, quais são as necessidades dele, quais são os problemas pelos quais ele passa no dia a dia, que soluções e produtos jurídicos você pode oferecer para solucionar os problemas dele. Você vai conseguir estudar melhor o quê? A paridade, que é como que você vai atrair esse cliente, qual é a melhor maneira de você abordar esse cliente, qual é a forma de comunicação, né? O tom de comunicação, o discurso que você precisa adotar para atrair esse cliente para você, para atrair cada vez mais clientes. Então, conforme você vai nichando cada vez mais e se tornando especialista, né? A gente vai ver aqui que é um dos gatilhos mentais, você vai se tornando autoridade. Você vai conseguindo ter estratégias de marketing, né, mais assertivas para conseguir atrair cada vez mais esse cliente para você. E ao contrário do que muitos advogados pensam, que se ele subnichar, ele vai perder mercado, ele ganha mercado. Por quê? Porque ele vai se tornar o cara, a especialista em determinada área, ou em determinado segmento, ou em determinado público, por exemplo, né? E aí, o que acontece? Esses clientes começam a te indicar para outros clientes. Você começa a ficar muito conhecido. Então, isso te abre um leque maior de oportunidades de negócio. Outra forma de você nichar é você escolher, por exemplo, um público-alvo. Um público-alvo em termos de pessoas. Eu gosto de trazer um exemplo de um escritório lá de São Paulo, de 3 advogadas. Eles abriram já, acho que desde 2015, se eu não me engano. São 3 advogadas que elas abriram um escritório que é especializado somente em mulheres. Elas não nicharam em termos de área de atuação. Elas atuam em todas as áreas, mas voltadas à proteção dos direitos das mulheres. Elas atendem somente mulheres. Só que daí elas colocam no escritório só mulheres para trabalhar
e cada uma na sua área de atuação, que isso é importante também. Que o advogado, você pode ter no escritório outras áreas de atuação, mas que cada advogado fique na sua área para que ele se torne uma especialista e ganhe cada vez mais autoridade para conversar com o cliente, para passar para o cliente com bastante autoridade o caso dele. Então, elas abriram esse escritório focado exclusivamente em mulheres e elas cresceram muito, elas estão tendo um baita sucesso. Tem outro exemplo de escritório que eu trago nas minhas aulas de marketing, que é um escritório que resolveu focar também somente na área educacional. Eles atendem, né, eles defendem o direito dos alunos. Então, todas as questões relacionadas, né, à violação de direitos de alunos, inclusive bullying, né, eles tratam. Então, eles se especializaram na área educacional, só que dentro da área educacional, eles nicharam para alunos, tá? E aí, agora, então, nessa época de pandemia, eles devem, então, estar com bastante coisa, porque tem pais aí querendo redução de mensalidade, vai ser uma disputa aí. E aí, a terceira fator aqui que é preciso estudar na área do cliente é a atitude do advogado. A atitude do advogado é o quê? É o comportamento que esse advogado precisa entender que ele tem que adotar com cada cliente. Aí, quando eu falo cada cliente pessoa física, que vai sentar diante de você, né, numa reunião, para que você consiga encantar esse cliente e fazer ele fechar um contrato com você. A venda nada mais é do que a arte da persuasão, né? A arte da persuasão, a arte de conhecer pessoas, conhecer sobre o psicológico das pessoas, para que você consiga se comunicar, ter um comportamento na hora de uma reunião de fechamento de negócio, um comportamento que você consiga fazer, né, levar aquela pessoa e persuadir aquela pessoa de fechar um contrato com você. Quais são os 3 tipos de clientes para um advogado? Bom, é importante que vocês saibam que existem 3 tipos de clientes, tá? No topo da pirâmide fica aqueles clientes que sabem que tem um problema e estão procurando um advogado, tá? Eles sabem que tem esse problema e estão procurando um advogado. Pode ser alguém do seu ciclo de amizades, pode ser alguém da sua rede de contatos, que não seja um amigo muito próximo, mas seja um conhecido, que esteja aí na sua rede de contatos das redes sociais. Pode ser já um antigo cliente que você deixou na caixinha do esquecimento. Eu tenho o costume de falar que os advogados, depois que terminam um trabalho pontual com o cliente, eles não têm o hábito de manter o relacionamento pós-serviço. Eles se esquecem daquele cliente e deixam o cliente na caixinha do esquecimento, né? Como se aquele cliente nunca mais fosse ter problema na vida. Então, claro que o cliente vai esquecer de você se você não se dá o trabalho de volta e meia, né? Ir lá lembrá-lo que você existe. Porque uma hora ele pode estar passando por um problema e estar procurando um advogado, mas ele não tem a menor ideia de que você pode resolver, porque simplesmente esqueceu de você, porque você esqueceu dele. Tá? E como ele já te conhece, e se ele gostou do seu trabalho, se você fez um bom trabalho com ele, é muito provável, né, que ele vai querer que você cuide do problema dele. Aqui também entram os seus clientes atuais, né, que também sabem que tem um problema e querem um advogado e já vão diretamente contratar você. E também os seus amigos que sabem que você atua nessa área. Na segunda parte aqui da pirâmide, tem aqueles clientes que sabem que tem um problema, mas não estão procurando um advogado ainda por diversos motivos. Ou porque não tem dinheiro agora, ou porque não conhecem ainda um advogado para resolver o problema que eles têm. Então, eles ainda estão aí pensando o que vão fazer, mas já sabem que tem um problema. E tem o terceiro nível de cliente, que é aqueles que nem sabem que tem um problema. E esse aí é a maioria das pessoas. Vocês podem ver que faz um funil, né? A parte do topo da pirâmide, ela é a menorzinha, ela é afunilada. Depois vem a parte do meio, daqueles que sabem e ainda não estão procurando um advogado. E a base, que é a maioria das pessoas, que elas não têm nem ideia de que tem um problema. E aí, o que você precisa fazer? A gente vai começar a entrar aqui na parte de marketing, né? Por isso que o advogado precisa, né? Ele deve, não é precisa, fazer marketing jurídico para poder se comunicar com cada um desses 3 tipos de cliente, cada um no seu nível. Mas você fazendo um bom marketing jurídico, principalmente um marketing jurídico digital, você vai o quê? Vai estar tendo mais chances de atrair qualquer um desses tipos de cliente, levando para eles informação, tá? Mostrando para eles que você é um desses advogados aí que pode resolver o problema. Então, antes da gente entrar, vamos falar aqui. Eu posso fazer marketing jurídico sem violar o código de ética da OAB? O que eu tenho mais visto
né, nesses tempos agora de pandemia, são advogados desesperados, rasgando o código de ética. Tem pessoal querendo fazer pergunta, Leonardo? Pede para deixar aí, que assim que terminar, eu respondo as perguntas. Pessoal, deixa no chat. Bom, o nosso código de ética e disciplina da OAB permite que o advogado faça publicidade, tá? Só que publicidade é muito diferente de propaganda. A publicidade que o advogado pode fazer é uma publicidade em caráter meramente informativo. O que isso quer dizer, Lisandra? Você pode produzir muito conteúdo. Você deve produzir muito conteúdo. A forma como você vai escolher apresentar esse conteúdo vai depender das estratégias de marketing que você vai decidir adotar. Mas a forma como o advogado tem para fazer marketing jurídico, publicidade, permitida pelo artigo 39 e seguintes do nosso Código de Ética, é por meio do marketing de conteúdo, que não pode configurar captação de clientela e mercantilização da profissão. Vou esclarecer, tá? O que isso quer dizer? Que daí eu vou entrar aqui na parte que eu falei que eu tenho mais visto hoje, são os advogados desesperados, rasgando o código de ética da OAB, e aí, muito provavelmente, vão arranjar um problema com a OAB do seu respectivo estado. Publicando, né, aproveitando esse período de pandemia, publicando conteúdo nas redes, botando postagens, né, falando sobre o que as medidas provisórias aí estão trazendo, e aí, no primeiro parágrafo, ou lá ao final, colocando a seguinte mensagem: olha, se você está passando por esse problema, entre em contato. Entre em contato conosco, nós teremos o prazer de ajudá-lo. Ou, caso você tenha maiores dúvidas, pode nos consultar. Nós teremos o prazer de atender. Isso não pode, porque daí você vai estar o quê? Você vai estar configurando captação de clientela, que é o que o artigo 39 proíbe. Você pode postar conteúdo, deve postar conteúdo, mas você não pode, ao final, chamar o cliente para te contratar, nem para fazer consulta com você, tá? Então, como fazer um marketing jurídico na advocacia? O marketing jurídico, quando eu dou os meus cursos de marketing jurídico, meus treinamentos, as palestras, a maioria dos clientes, assim que chegam no curso, os alunos, eles falam assim: Lisandra, você vai ensinar a gente a fazer marketing digital? E aí eu falo: olha, marketing digital é uma das ferramentas do marketing jurídico, mas não é a única ferramenta do marketing jurídico. O marketing jurídico ele pode ser feito de diversas formas, por meio do seu marketing pessoal, online, né, nas redes e fora das redes, por meio do marketing digital com as redes sociais, que você pode escolher qual é o canal de comunicação que você acha vai ser melhor para o seu cliente. O marketing de referência, que é você fazendo parcerias, que é o quê? Parcerias são com outros profissionais que não sejam advogados, mas que atendam o mesmo nicho de clientes que você atende e que podem o quê? Podem fazer parceria com você para que vocês possam referenciar um ao outro os clientes. Eu vou dar um exemplo que é muito clássico, né? O advogado tributarista e um contador, né? Eles podem fazer parcerias e aí um indicar cliente para o outro. O caso do advogado trabalhista e um advogado, agora dentro da advocacia, um advogado trabalhista e um advogado previdenciarista também são bons para fazerem parcerias. Ou um advogado na área de família e um psicólogo, ou um assistente social, trazendo aí para quem é de outra profissão. Ou um advogado tributarista, mas que tenha um pouco de conhecimento também na área de investimentos, de gestão de negócios. Ele pode fazer parcerias com essas empresas, né? Esses escritórios de investimento. Eu já tive colegas que eu apresentei assim. Eu tenho um colega que é sócio de uma corretora de investimento e estava procurando um advogado tributarista para ele poder indicar os clientes dele que investem, né? Que deixam lá o dinheiro para investir lá na corretora dele, para advogados tributaristas também fazerem a parte de planejamento sucessório. Então, esses profissionais são ótimos para fazerem parcerias, tá? Então, são profissionais que atendem o mesmo tipo de cliente, não concorrem entre si e podem ter muitos ganhos. E as suas parcerias são o quê também? Uma forma de você fazer marketing. Eles viram captadores de cliente para você, sem você ter que fazer esforço. A mesma coisa networking. Networking é uma ferramenta de marketing jurídico, que muitos advogados acham que é perda de tempo. Mas o networking é importantíssimo. Tanto o networking virtual, que pode ser feito por meio das redes sociais,
né? Como o networking fora das redes sociais, de você ir a eventos onde o seu público-alvo costume frequentar. Também há eventos da área jurídica, para que você também faça aí parcerias e networking com profissionais da área do direito, né, que trabalhem em áreas que você não atue, para fazer essa indicação mútua de clientes. Co-branding, né, que quando você usa, né, você une, por exemplo, tem uma pessoa que tem uma marca mais forte que a sua, ela hoje ainda é melhor posicionada que você, e você chama essa pessoa para fazer uma live no seu canal, por exemplo, do Instagram. O que você está fazendo? Você está chamando a atenção dos clientes dessa pessoa para o seu canal. Porque quando essa pessoa vai falar no seu canal, ela atrai, ela chama os clientes dela, as pessoas que já seguem ela para o seu canal, e aí essas pessoas começam a te conhecer. E aí, se você tem um bom conteúdo, também passam a te seguir. Isso é co-branding, tá? E o marketing de conteúdo, que é o inbound marketing, que é você utilizar bastante conteúdo por meio de vídeo, por meio de artigos, tendo um blog dentro do seu site. O site jurídico é uma ferramenta de marketing. Eu vou entrar no funil de venda. O marketing jurídico, o site é outra ferramenta importantíssima, né? Os advogados ignoram a necessidade de ter um site. Mas se você tiver um site, um bom site responsivo, você pode criar uma área de blog, colocando artigos. E aí, assim, eu não tenho como aprofundar em tudo aqui, mas tem como você criar palavras-chave nos seus artigos, tem como você ranquear eles no Google, pagando, inclusive, o Google Ads, para que as pessoas, quando vão procurar um assunto no Google, elas sejam direcionadas, apareça ali aquela página que aparece tudo do Google, apareça o seu site, apareça o seu artigo. Então, o conteúdo ainda é, né, a melhor ferramenta para o advogado atrair clientes, utilizando o site, o blog dentro do site. Mas, como eu estava falando, cuidado com o código de ética na hora de fazer isso tudo. Não pode. Algumas coisas aqui eu trouxe muito pouco, o código de ética é grande, né? Então, não pode realizar postagens em ambientes digitais que não sejam direcionados para assuntos jurídicos. Então, o que acontece? Vocês podem postar no Jus Brasil, vocês podem postar no Migalhas, vocês podem postar no Conjur, mas vocês não podem postar habitualmente em, por exemplo, sites relacionados à área de engenharia, à área imobiliária. Você não pode ter uma coluna ali que só você poste. Você pode postar eventualmente e embaixo você não pode botar o quê? Os seus contatos. Você pode só assinar o artigo, tá? E colocar o nome do seu escritório. E aí a pessoa que leu, se ela quiser, ela depois vai te procurar no Google, tá? Você não pode fazer as ofertas, como eu falei, ofertas de consultas jurídicas nas redes sociais. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Vocês também não podem utilizar de propaganda e ofertas de serviços com o intuito de atrair mais clientes. Do tipo, olha, gente, agora na época da pandemia nós estamos com promoção de consulta, né? Nos procurem. Aqui esse assunto no escritório a gente trata, então nos procurem. Outro dia eu vi uma postagem, né, de um colega meu que me mandou para avaliar, só que na hora que eu falei para ele tirar, ele já tinha, pela ansiedade, já tinha botado, inclusive, para patrocinar, coisa que não pode fazer. Ele simplesmente botou uma postagem falando sobre um assunto que está acontecendo aí na pandemia, e antes de começar a postagem, ele botou assim: olha, procurem o nosso escritório para que vocês possam ter assessoria jurídica com relação a esse assunto. E aí saiu falando do assunto. E aí, no final, de novo, falou que eles tinham profissionais qualificados dentro do escritório que poderiam atender às necessidades. E aí colocou os telefones. E ainda fez pior. Patrocinou. Patrocinou a publicação. Eu falei assim, meu Deus do céu, não faça isso. Não pode patrocinar, tá? Isso ainda está controvertido. O Tribunal de Ética de Pernambuco, ele havia decidido que advogado não pode patrocinar publicidade, né, publicações nas redes sociais. Depois, ano passado, o Tribunal de Ética de São Paulo decidiu que podia. Aí eu até dei graças a Deus. Que bom, né? A advocacia agora está andando para frente. Vai permitir que advogados possam patrocinar as publicações. Depois, no final do ano passado, veio o Tribunal de Ética do Distrito Federal revogando que não podia. Então, ainda é o quê? Ainda é muito controvertido se pode ou se não pode. Então, na dúvida, gente, vamos procurar, não vamos fazer isso, não patrocinem publicações. Vocês podem patrocinar a página da fanpage do escritório, caso vocês tenham, isso pode ser feito, e pode o quê?
patrocinar o site. O que isso significa? Você pode pagar no Google, caso você queira, no Google Ads, tá? Eu não tenho como aprofundar aqui, eu ensino isso nos meus cursos. Você tem como pagar no Google Ads para o quê? Ranquear o seu site, para que ele apareça logo lá em cima quando alguém vai procurar um escritório de advocacia especializado na área que o seu site é. Agora a gente vai entrar aqui no funil, que o Leonardo estava falando. No funil de atração do cliente. Como é que funciona o funil de atração do cliente? Tá? Utilizado para as estratégias de marketing jurídico. Eu não mostrei aquela pirâmide para vocês da forma virada para cima? É a mesma pirâmide, só que agora ela está virada para baixo, tá? Então, você vê, o nível 1, tá, engloba aqueles clientes que estavam lá na base, tá? Que são aqueles que não têm ideia de que tem um problema, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa construir esse funil para todos os tipos de clientes, para que eles caiam no seu funil. Fazendo o quê? Produzindo conteúdo que vai chamar a atenção do seu cliente, do cliente que você quer. Então, produzindo conteúdo que traga assuntos de interesse do seu público-alvo. Por isso, a necessidade, lá no início que eu falei, de você estudar o seu cliente. Quem é o meu cliente? Quais são os problemas pelas quais ele passa? Agora, nessa pandemia, né, quais são os problemas pelos quais o meu cliente está passando e que eu posso resolver com o meu conhecimento? Nós estamos tendo aí oportunidades, né? A advocacia, para aqueles que souberem aproveitar, vão ter aí anos de crescimento, né? Tem áreas aí que vão ficar com muita coisa ainda acontecendo, vão surgir outras. Então, a área do direito do consumidor, a área do direito imobiliário, a área do direito da saúde, a área de contratos, né? Direito empresarial, direito tributário, direito trabalhista, então, os advogados trabalhistas acho que nunca trabalharam tanto, direito previdenciário, tudo isso estão surgindo muitos problemas, muitas oportunidades para os advogados. Só que, gente, as pessoas elas não sabem, a gente sabe, elas não têm ideia dos problemas, né, que podem acontecer, de tudo isso que está acontecendo, do que ainda pode repercutir. Daí a necessidade de você produzir conteúdo em forma de artigos, em forma de vídeo, em forma de informativos, para postar lá na rede social que você vai escolher, que seja a rede social que você acha que chame mais atenção do seu público, porque também não adianta sair postando em tudo quanto é rede social, você vai se cansar, vai gastar munição. Importante que você escolha uma rede social para você eleger inicialmente, que é onde você acha que você vai atrair maior atenção do seu público, que é onde você acha que é o canal de preferência dele. E aí tá ali, né? Postando conteúdo de qualidade, postando conteúdo de valor para mostrar o quê? Para aqueles que não sabem que tem um problema, você vai mostrar que ele tem um problema, que é a maioria. A maioria não sabe que tem um problema. E aí ele tendo acesso ao seu conteúdo, ele vai, nossa, meu Deus do céu, eu tenho um problema e eu nem sabia. Olha aqui essa live que eu assisti dessa advogada, olha esse vídeo que eu assisti desse advogado no canal do YouTube, ou que eu assisti aqui no canal dele do Instagram, olha esse artigo que eu fui ali digitar no Google e apareceu, e eu li esse artigo que estava no site desse escritório, e aí eu vi que eu tenho um problema, tá? E aí, quando você consegue chamar a atenção do seu público-alvo com conteúdo de relevância, você vai despertar o interesse nele. É importante que o conteúdo seja relevante, tá? Seja de valor. Não adianta você escrever algo que o Dr. Google responde, tá? Isso eu também falo. Não adianta você escrever algo que o Dr. Google responde. Você tem que o quê? Aprofundar um pouco o conteúdo. Porque se ele achar no Google, ele não vai ver relevância nenhuma. O Google já respondeu. Então, você tem que aprofundar para gerar um interesse nele, para que ele reconheça que ele tem um problema. E ele pensa assim, nossa, eu tenho um problema que eu não sabia. Qual será a solução para esse problema? Será que esse problema tem alguma solução? Como será que eu posso resolver esse problema, meu Deus do céu? Porque agora eu fiquei encucado, tá? E aí você consegue o quê? Despertando interesse no seu cliente, você consegue despertar nele um desejo. Se ele leu o seu conteúdo, ou ele assistiu o seu vídeo, ou ele ouviu o seu podcast, ou ele assistiu sua live, né? Ou ele viu o seu post na sua rede social, ele ficou interessado porque ele achou interessante, tocou na dor dele, tá? Tocou na dor dele, ele ficou preocupado. Você vai o quê? Conseguir gerar um desejo nele. Qual é o desejo? Eu quero saber qual é a solução. Eu quero entender como é que isso aí pode piorar,
né? Se pode piorar, e qual é a solução para esse problema. E aí, o que acontece? Se ele recebeu esse conteúdo de você e ele não tem advogado, considerando aqueles 3 níveis de cliente que eu mostrei, ele vai procurar você, porque foi através de você que ele teve acesso a essa informação. Então, ele vai procurar você. E aí, ele entrou em contato com você, ele vai entrar em contato com você pelo canal onde ele teve acesso à informação. Se for pela sua rede social, ele vai mandar um inbox para você ou uma mensagem lá no chat. Se for pelo seu site, lendo um artigo no seu blog, ele vai mandar no site, pelo meio lá que ele tem como se comunicar, tá? Se for pelo YouTube, ele vai deixar uma mensagem lá no YouTube. Então, é importante que você, lendo a mensagem do cliente, que você fale com ele, filtre para ver se realmente não é só um curioso ou se é alguém que vale a pena você trazer para uma reunião. E aí você marca uma reunião com essa pessoa para aprofundar, para entender melhor qual é o problema dele, para que você possa oferecer a solução jurídica. E aí você marca uma reunião online, que agora a gente tem que fazer reunião online, né? Então, é imprescindível que você faça uma reunião com esse cliente, que você não fique tratando ali, né, do problema dele, querendo saber, discutindo, digitando. Não se faz assim. O primeiro contato é assim, e aí você busca entender mais. Qual seria o seu problema? Né? Ele também pode mandar isso para você por e-mail. Qual seria o seu problema? E aí você viu que é algo que vale a pena trazer, né? Você marca, olha, vamos marcar uma reunião, sugiro a gente marcar uma reunião para poder falar melhor sobre isso, se você puder me mandar com antecedência para analisar, e a gente faz uma reunião. Você faz uma reunião com ele. E aí, dependendo da reunião que você fizer com ele, se ele gostar de você, e aí aqui é nessa hora que você tem que ser o quê? Você tem que ser um bom vendedor, que você tem que saber utilizar as técnicas de persuasão para conseguir encantar esse cliente, conseguir passar para ele segurança em você, confiança, né? Ele gostar de você, você conseguir quebrar as objeções dele para ele querer te contratar. Não vai ser na primeira reunião que você vai apresentar uma proposta de honorários, já adiantando aqui, nem é objeto, mas assim, é a minha orientação para os meus alunos, para os meus clientes. Não é na primeira reunião. Por quê? Porque se você apresentar uma proposta de honorários já na primeira reunião, você vai estar precificando mal. Você vai estar passando uma proposta de honorários pela cara do cliente, pelo trabalho que você acha que você vai ter com aquele caso. Então, marque a primeira reunião, você vai analisar o assunto, você vai estudar a precificação para fazer uma precificação inteligente. Vai lá assistir minha live para você entender melhor, para você fazer uma precificação inteligente. E aí depois você vai marcar uma segunda reunião para fazer a apresentação da proposta de honorários, que eu também recomendo que seja feita também uma apresentação. Pode ser online, pode ser presencial, quando puder já estar se reunindo presencialmente. Mas se você mandar apenas uma proposta escrita, como os advogados estão acostumados a fazer, o que o cliente faz? Ele vai lá no final. Ele vai lá no final e olha logo o valor dos honorários. E aí você não conseguiu, numa segunda oportunidade, colocar mais uma vez em prática as técnicas de persuasão para ir quebrando esse cliente, para ir quebrando as objeções dele. Isso aí tudo é venda, já é venda na veia, para na hora de você apresentar seu preço, ele não falar, tá caro, eu não tenho como pagar, tá bom, vou ver, nunca mais te responde, porque daí ele vai pegar a tua proposta, vai para um outro escritório e aí vai começar a fazer leilão de honorários. Você tem que, então, apresentar, para na apresentação você conseguir aí utilizar as estratégias que um bom vendedor utiliza. Depois você manda a proposta, depois que tiver fechado, para ele assinar. Então, aqui, voltando aqui à pirâmide, né? O funil de atração é aquela pirâmide invertida. Na base vermelha fica aquele cliente que nem sabe que tem um problema. Ele dá mais trabalho, porque ele vai ter que percorrer todo o funil. O cliente número 2, que é aquele que sabe que tem um problema, mas ainda não tem um advogado, ele está aqui na parte 3. Né? Basta ele ter acesso à sua informação, vai dar um clique nele, ele já vai te procurar querendo considerar uma solução. E aqueles que sabem que tem um problema e querem um advogado, eles já estão aqui na etapa 4. Ele tem que ter o quê? Acesso ao seu conteúdo. Então, pode ser aquele ex-cliente que estava na caixinha do esquecimento, pode ser amigos seus da sua rede de contato, que estão passando por problemas aí e nem imaginam que você pode resolver. Por isso é muito importante você trabalhar a sua rede de contatos. Pode ser aquele velho conhecido da escola, pode ser aquele amigo do amigo, aquele conhecido, que te conhecem, que já tem confiança em você, que você não precisa trabalhar o funil inteiro. Mas eles ainda não sabem que você pode ajudar, tá? E aí você trabalhando de novo, levando... Por isso que é muito importante você estar ativo nas suas redes sociais,
para que essas pessoas também saibam o que você faz, tenham acesso ao conteúdo que você posta ali como estratégias de marketing, para já vir te procurando, querendo te comprar. Quanto mais confiança a pessoa já tem em você, mais rápido ela decide te contratar. Então, entrando aqui na parte de venda, né? O que é venda? Venda legal. Venda legal, como eu falei, nada mais é do que você saber utilizar as técnicas de persuasão. São muitas técnicas de persuasão. A venda ela já começa na hora que o cliente senta em você e, ao contrário do que a maioria pensa, a venda ela não começa no sim, ela começa no não. Que é na hora que o cliente chega e senta até você e já fala assim, olha, eu preciso de um advogado, mas eu não sei como é que eu vou conseguir pagar. Já vai sentando assim meio que para te avisar, né? Que ele, eu preciso de um advogado, tem o meu caso aí, mas assim, eu tô com um problema financeiro, tô com um pouco de dinheiro. E aí ele já meio que já apresentou para você o quê? Uma objeção. Então, as técnicas de persuasão, elas servem justamente para você o quê? Conseguir quebrar as barreiras psicológicas do seu cliente. Por isso que é muito importante você ter o quê? Ter essa primeira reunião e você estudar muito bem o cliente. Lembra que eu falei lá nos primeiros slides? Voltando aqui rapidinho, lá nos primeiros slides, vou voltar para mostrar para vocês. Lá nos primeiros slides, atitude, comportamento adotado no encontro. Então, isso aqui é o quê? É a atitude que o advogado tem que ter, atitude de vendedor, no primeiro encontro que ele tem com o cliente. Por quê? Como é que ele vai fazer isso? A primeiro encontro que ele tem com o cliente, na reunião, ele precisa ouvir o cliente. Ele precisa ouvir atentamente o cliente dele, para entender aquele cliente. Para já ir ali pescando, já desde o primeiro momento que o cliente senta, começa a contar o caso dele, começa a falar, o advogado ter a escuta muito ativa, e aí entra aquela habilidade que eu falei da comunicação efetiva, essa é a habilidade da comunicação efetiva. É nessa hora que o advogado precisa utilizar a comunicação efetiva. O que é isso? Escuta ativa. Primeiro momento, fale pouco e ouça mais. Ouça muito o seu cliente, para você já ir ouvindo quais são as dores, você já ir pescando, quais são as dores dele, o que mais incomoda nele, né? Quais são as objeções, muitas vezes estão implícitas, você precisa ter muita atenção para você já ir pescando quais são as objeções que esse cliente pode ter de não te contratar na hora que você apresentar o valor dos honorários, para você já ir pensando em como você vai, os argumentos que você vai utilizando, sem ele perceber, de forma muito sutil, para ir quebrando essas objeções. Você precisa já ir ganhando a confiança dele por meio da sua comunicação, prestando atenção na postura corporal dele, para você adotar uma postura corporal parecida. Como ele fala, tom de voz, para você adotar um tom de voz parecido, para ele criando que essa conexão com você. Vou entrar mais a fundo em técnicas de persuasão, isso é rapport. Tá? E aí você está ali observando seu cliente. O que ele está te contando? O que ele realmente quer? Muitos clientes chegam no escritório de advocacia relatando um problema e dizendo que quer que o advogado faça tal coisa para resolver o problema. Só se você ouvir com atenção o seu cliente, você consegue perceber que o problema dele é outro. Que, na verdade, a solução que ele precisa é outra. Tá? É outra solução. E aí você, ouvindo o seu cliente com atenção, você vai ter o quê? Você vai ter mais bagagem para conseguir apresentar para ele a melhor solução jurídica. E isso vai transparecer para o seu cliente que você realmente é um advogado mais sério. Então, você precisa saber ouvir para ir ultrapassando essas barreiras psicológicas e ir quebrando as objeções. O que são objeções? Objeções são o quê? São fatos, verdades, né, que o cliente fala para ele mesmo que vão impedir que ele te contrate. Então, muitas das objeções, elas ficam implícitas. Vou dar um exemplo. Quando o cliente fala assim, tá bom, eu vou pensar e depois eu te retorno. Tem alguma objeção aí implícita que ele falou isso para você, mas você não conseguiu na reunião que você teve com ele. Por isso que eu sugiro que marque 2, da apresentação da proposta, para você já ir falando com ele, quebrando as objeções, que você não conseguiu perceber a real objeção e aí nem ele sabe, tá? Mas ele te dá essa resposta. Ou ele dá desculpa da esposa, do marido. Isso aí é objeção que está implícita. Eu vou ter que falar com o meu marido, porque ele que tem o dinheiro. Eu vou ter que falar com a minha esposa, porque, afinal de contas, a gente está passando aí por um período meio complicado. Então, assim, eu vou ter que conversar com ela. Tem objeção aí.
tá? Quando ele manda você, o cliente, você fala para ele, olha, eu quero marcar para te mandar aí uma proposta de honorários ou para mandar o portfólio aqui dos nossos serviços. Quando já é alguém que já é cliente, manda por e-mail que depois eu analiso. Tem objeção aí. Então, é muito importante você ir o quê? Quebrando essas objeções, sempre focando na dor do cliente. Qual é a dor dessa pessoa? Qual é a dor desse cliente? O que eu tenho que ir falando com ele para ir quebrando essas objeções, mostrando que ele tem uma dor, que se ele não resolver essa dor, vai ser pior, né? E que eu sou a melhor pessoa para resolver as dores dele. Eu preciso deixar essa pessoa segura em me contratar. Tenho que mostrar para ele o meu valor. O que é o valor? Eu preciso mostrar para essa pessoa que está sentada aqui na minha frente o custo-benefício em me contratar. Que o custo psicológico dele, o que é o custo para o cliente? O custo para o cliente é o preço, né? O custo em dinheiro, o valor monetário que ele vai te pagar. Além disso, o custo para o cliente é a demora de um processo, é custo para o cliente, o custo psicológico para ele é a dor que ele sente enquanto o processo está tramitando, o trauma, o desgaste emocional dele enquanto o processo está tramitando. Então, o cliente, na hora que você apresenta o preço, você acha que não, mas ele tem as barreiras psicológicas dele, que é o custo, que é o preço monetário que ele te paga, quanto tempo vai levar esse negócio, quanto tempo eu vou ter que ficar me incomodando, as questões traumáticas dele, emocionais dele. Então, você tem que perceber isso tudo na conversa, para já ir você mostrando para ele o caminho, quais são os melhores caminhos, para você ir o quê? Entregando o que ele deseja no lugar da dor. Né? Qual vai ser o caminho que você vai gastar menos tempo para solucionar o problema dele, que você vai solucionar da forma mais satisfatória para ele ir vendo que, na verdade, é muito mais benéfico ele te pagar para te contratar, porque o custo dele vai ser menor, é o custo-benefício. Então, o te contratar é muito melhor, mesmo pagando um valor mais caro do que o concorrente, porque você passou mais segurança para ele de que você vai resolver a dor dele mais rápida. E aí ele consegue ver que o custo é menor do que o benefício que ele ganha, que é o valor. E aí, uma das técnicas, né, de venda legal, são muitas. Venda legal envolve muita coisa, mas eu trouxe aqui as técnicas que eu achava que era fundamental para trazer para vocês aqui hoje. E eu trouxe alguns gatilhos mentais que os advogados podem utilizar, devem utilizar nas suas conversas de envolvimento com os seus clientes. Esses gatilhos mentais você usa desde o primeiro momento. O que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais são atalhos que o nosso cérebro usa para tomar decisões. Todos nós, tá? Não é só o seu cliente. Eu, que conheço gatilhos mentais, você que está aí, o Leonardo, o seu cliente, todos nós decidimos, tomamos decisões pelas nossas emoções. As nossas decisões de compra, tá? De compra de um produto ou de contratação de um serviço, elas são baseadas muito mais pelo emocional do que pelo racional. Nós decidimos pelo emocional, mas nós justificamos pelo racional. Vou dar um exemplo. Mulheres que têm um armário cheio de roupa não precisam comprar mais nenhuma peça, mas aí tem alguma coisa no emocional dela que naquele momento está precisando ser suprido, né? Vamos supor que ela esteja triste, ela está se sentindo carente, ela precisa de alguma coisa para se sentir melhor. E aí, o que faz ela se sentir melhor? É comprando alguma coisa. É comprando um novo sapato, é comprando uma nova bolsa, é comprando um novo vestido, que vai fazer com que ela se sinta empoderada por um breve momento que seja, mas vai fazer ela se sentir empoderada, vai fazer ela se sentir querida por ela mesma. Então, ela vai lá, né, e compra. E aí ela justifica: eu tô precisando desse sapato. Eu tô precisando de uma bolsa assim, assim, assado. Eu tô precisando desse vestido. Poxa, mas custa tanto. E aí ela de novo justifica: mas se eu parcelar, não vou nem sentir. Fica baratinha se eu parcelar, nem vou sentir. E aí ela, de forma impulsiva, pelo emocional, ela cede ao desejo, né, de fazer uma compra justificando pelo racional, dizendo que tá baratinho, tá tranquila, pode parcelar em 12 vezes, eu tô precisando, tá ótimo. Muitas vezes acaba se arrependendo porque gastou em algo que não podia ter gastado, né? Mas ela fez isso para o quê? Suprir um breve momento, né, de alguma deficiência, alguma carência emocional que ela precisou. Mesma coisa que acontece nas promoções, que mulheres não se aguentam e aí saem comprando porque, nossa, tá baratinho, tá em promoção, vale muito a pena, eu não preciso, mas um dia eu posso precisar, vale muito a pena porque tá na promoção. Novamente, é o teu emocional
que está te conduzindo. Homens, a mesma coisa. Quando decidem trocar de carro, ou aqueles que gostam de colecionar relógios, é a mesma coisa. Eu vou comprar um carro mais caro, mais poderoso. Por quê? Porque faz ele se sentir o quê? Com mais status, né? Mais poderoso, com um status de sucesso. Então, é a mesma coisa. É o emocional que ele quer suprir e ele justifica dizendo, não, meu carro já está antigo, meu carro está velho, estou precisando trocar. Não, tem que trocar por esse carro, eu trabalho muito, eu mereço ter esse carro, né? Faz parte, tem status do meu trabalho. Então, é sempre o quê? É o emocional que faz a gente tomar decisões, comprar, contratar, e a gente justifica pelo racional. Isso acontece com todos nós. E aí, o que acontece? Quando tem um bom vendedor e ele sabe utilizar bem os gatilhos mentais, ele consegue fazer você decidir com muito mais rapidez. Mesmo, voltando às mulheres, né, das roupas. Se você toma a atitude arriscada de entrar numa loja em que você costuma comprar e que você sabe, eu não posso entrar nessa loja que eu sempre compro, porque tem uma vendedora lá dentro que me conhece muito bem e ela sempre me apresenta tudo que eu gosto. É porque essa vendedora, ela é muito boa e ela te estudou. Nas primeiras vezes que você entrou na loja, ela ficou te fazendo perguntas. Ela te perguntou o que você gosta, ela te perguntou como é que você se sentia melhor, ela reparou o que caía melhor no seu corpo quando você estava experimentando, ela ficou te ouvindo, ela perguntou tudo, e aí ela te conheceu, e a partir daí ela sabe qual é o seu gosto. Então, toda vez que você entra lá e se encontra essa vendedora, você sai com sacolas de roupa, porque ela vem te mostrar tudo que ela sabe que você gosta. E ela usa o quê? Gatilhos mentais, que olha, vai acabar, é a última peça da loja, escassez, tá com um ótimo preço, ficou ótimo em você, é o que você gosta de usar, você aí, né, frequenta evento, você é advogada, você trabalha com isso, você frequenta evento, você tem que andar arrumada, imagina, vai ficar lindo em você, o que os outros não vão falar, você usando isso, é a última peça do estoque, hein? Se você não levar hoje, você vai perder a oportunidade, porque todo mundo tá querendo essa peça e ela tá com preço ótimo, o que você faz? É minha. Não dá mais para ninguém. Ela usou um gatilho. Ela usou o gatilho da escassez. A mesma coisa quando os homens vão numa concessionária. E aí já tem aquele cara que ele está acostumado a comprar carro naquela concessionária, está acostumado a comprar com ele. Vem lá o vendedor e fala, olha, chegou o modelo tal carro, acho que você está precisando trocar o seu, né? E aí mostra tudo que o cara, se o cara ele dá importância a motor, né, a motor do carro, o vendedor vai focar no motor do carro. Se o cara dá importância ao design do carro, o vendedor vai focar no design do carro. Se o cara, o couro, olha, senta aí, sente o couro, sente o cheiro do couro novo. Nossa, olha aí, acelera, olha esse motor. Nossa, você vai voar com esse carro. E aí ele vai, o quê? Depois mostrando as condições de pagamento que tá. E aí ele vai usando gatilhos mentais para fazer a pessoa decidir mais rápido. Então, o bom vendedor, ele se preocupa em conhecer o cliente primeiro e entender o que o cliente gosta, como o cliente funciona, quais são as dores do cliente. Lisandra, mas isso é manipulação, né? Não, isso não é manipulação. Né? Isso é você está agradando o seu cliente, você está vendendo algo que ele gosta, você está fazendo um bem para ele, né? Então é a mesma coisa. Gatilhos mentais é você entregar para o cliente aquilo que ele gosta e que ele vai querer pagar por isso. E aí, um dos gatilhos mentais que eu trouxe para vocês, que funciona muito bem, é o gatilho relação dor e prazer. Tá? Então, é importante você procurar, assim que o cliente sentar, entender qual é a dor do seu cliente. E, num primeiro momento, explorar isso, tá? Explorar isso e depois mostrar para ele como que você, com o seu trabalho, vai proporcionar aquilo que ele quer em troca. O prazer que ele quer em troca. E quais serão os resultados positivos dele contratar o seu serviço. Vou dar um exemplo. Supor que vai um cliente no seu escritório que quer fazer um divórcio. E ele tem filhos, tá? E ele está numa situação bem complicada, porque, a princípio, está tendo discussões com a esposa, ou se é o caso da mulher, está tendo discussões com o marido. E, assim, essa pessoa não aguenta mais, mas ela quer fazer o divórcio. Então, você vai focar na dor no primeiro momento. Realmente, eu sei como que divórcios podem ser difíceis. Divórcios, realmente, já é uma situação difícil, que já causa dor, e ainda pode ser pior, né, caso o cliente procure o advogado errado. Porque tem muitos advogados que, ao contrário de facilitar essa situação para o cliente, acaba dificultando o trâmite, né,
com a outra pessoa, até por também incompatibilidade com outro advogado, e acaba tornando a situação mais traumática, e principalmente quando tem crianças. Eu até já peguei aqui no meu escritório um caso bem parecido com o seu, em que realmente tinha filhos na situação, e o casal, no primeiro momento, não estava querendo se entender de forma nenhuma, e tinha tudo para ser um divórcio muito traumático. Mas você pode ficar tranquilo, porque assim, eu tenho muita experiência com isso, e eu geralmente conduzo muito bem esses casos, é o que eu mais gosto de fazer, né? Sou especializada em direito de família, e aí, assim, essa situação eu conduzi muito bem, que é o que eu geralmente procuro fazer, né? Conduzir muito bem esses casos para que seja o menos traumático possível para os meus clientes, principalmente quando tem filhos envolvidos. Tá aí. Você focou na dor, né? Você falou para ele que realmente pode ser pior, até se ele procurar o advogado errado, né? E isso acontece mesmo. Se ele procurar um péssimo advogado que vai ficar ali incitando a briga, porque ele quer mais ganhar, ao invés de tentar fazer um divórcio amigável, em que tem acordo entre as partes, ele quer ali ficar discutindo com outro advogado, inclusive, e aí pode ser pior, as partes envolvidas ficam brigando, do que fazer uma coisa mais suave, amigável. Então, você foca na dor, você diz como que pode piorar se procura um profissional errado, mostra que você tem experiência, que você, inclusive, já pegou caso parecido, que você conseguiu conduzir bem a situação, o término foi bom, e mostrando que você tem conhecimento, experiência, e que você também vai conseguir conduzir bem o caso deles, vai se comprometer em fazer isso. E aí você utilizou o gatilho dor e prazer. Primeiro focou na dor, depois mostrou para o cliente que você tem como trazer o prazer dele. Mas para isso, você precisa, num primeiro momento, estar ali ouvindo ele, sabe? Ele vai estar lá falando, ele não aguenta mais aquela situação, papapá, 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 papapá. Eu não consigo ler o que é comentário. Tá tudo aí no chat para eu ler depois, né? O gatilho da semelhança é outro gatilho mental, tá? Bem interessante, que os advogados podem utilizar. O que é o gatilho da semelhança, tá? Quem é a pessoa que o seu cliente mais gosta? Quem você acha? É dele mesmo, né? Então, pareça-se com ele. Como assim, Lisandra? Como assim? Eu vou ter que parecer com o meu cliente? Né? Eu vou perder a minha identidade? Isso, gente, eu costumo dizer que se chama inteligência emocional, tá? E o bom vendedor, ele sabe muito bem como adaptar o perfil dele ao perfil do outro. Vou dar um exemplo para você. Né? Isso acontece com todos nós. Quando você acaba de conhecer uma pessoa e ela fala da mesma forma como você fala, ela pensa da mesma forma que você pensa, ela tem o mesmo gosto que você, inclusive se veste de forma parecida com você, você imediatamente não cria uma empatia por essa pessoa. Imediatamente você olha mesmo assim, meu Deus do céu, parece que eu já te conheço há séculos. A gente se conheceu hoje, a gente se conheceu há uma semana. Você fala até como eu, você pensa como eu. Meu Deus, acho que a gente se conhece de outras vidas, só pode ser, né? Você automaticamente, você tem empatia por essa pessoa e você cria mais segurança por ela. Depois disso, você quer andar mais com essa pessoa, você quer chamar mais essa pessoa para fazer parte do seu convívio. Isso é natural. Acontece com pessoas que têm o mesmo perfil comportamental que você, tá? Isso é perfil comportamental. Então, acontece. É muito fácil a gente ter isso com clientes que têm o mesmo perfil comportamental que a gente. Edilena, depois eu vou responder tudo que você está colocando aí, é que eu não consigo ler. Então, isso é muito fácil. O difícil é conseguir fazer isso com pessoas e clientes que têm um perfil comportamental oposto do seu. Só que esse é o segredo do sucesso. O relacionamento com pessoas é o segredo do sucesso. E o advogado, ele tem que saber fazer isso. E isso é venda. Relacionamento com pessoas e você conseguir o quê? Se adaptar num determinado momento, né, ao perfil da outra pessoa. Então, é importante que assim que o cliente esteja ali com você, você observar tudo. Você observar a linguagem corporal do seu cliente, você observar o tom de voz do seu cliente, comportamento dele, como que ele se comporta, se ele é um cliente que é mais desconfiado, ele é um cliente que ele tem um perfil que é mais emotivo, ele é mais, como é que eu vou te dizer, apaziguador, ele não gosta de conflitos, ele não quer brigar, ele quer que se resolva da melhor forma. Ele é calmo, ele é meio devagar, quase parando, ele demora para decidir, ele é um cliente estável, né? Ou você pega um cliente que é falador,
chega no seu escritório, cumprimenta a secretária, dá tapinha nas costas, conversa com todo mundo, ele adora ficar falando da vida dele na sua mesa de reunião, adora ficar contando vantagem, tomando cafezinho, tá? Ali você precisa, num primeiro momento, para ir pegando a confiança desse cliente, dá essa mais liberdade a ele, porque ele gosta, né? Ele gosta de ser bem tratado. Também tem aquele tipo de cliente que vai aparecer no seu escritório e ele já vai chegar lá dizendo o que você tem que fazer. Ele já viu tudo no Google e ele só precisa de você porque você é advogado. Mas ele já sabe tudo que tem que ser feito. Você tem que saber conquistar esse cliente. Porque ele é um cliente que ele tem um perfil dominante. Então, não é bater de frente com ele. Se você for bater de frente com ele, você perde ele. Mas é o quê? Mostrar para ele que você tem conhecimento, que você é especialista, dando até razão para ele no primeiro momento. Não, você tem razão, mas deixa eu analisar melhor. Me conta melhor sobre a sua situação para ver se realmente esse é o melhor caminho. Então, a primeira atitude, até com um dominante, não é batendo de frente com ele falando assim, não venha querer aqui me dar ordens que o advogado sou eu. Você vai perder esse cliente. É ouvir ele, né, com tranquilidade, falar assim, realmente parece que isso que você está me dizendo faz sentido, o senhor tem razão, mas gostaria de ouvir melhor para entender melhor a situação, para ver se não tem uma outra alternativa, talvez, que seja melhor. E aí você já amaciou esse cliente. Ele também é um cliente que ele não gosta de rodeios, ele fala mais rápido, ele é muito objetivo. Então, você tem que reparar como que cada um se comporta e qual é o quê? A forma em que cada um usa aí a sua linguagem, qual é o canal, se ele é mais visual, se ele é mais sinestésico, se ele é uma pessoa mais auditiva. E aí, por isso que eu recomendo o quê? Fazer apresentações. Por quê? Por exemplo, eu sou muito visual, né? Eu sou visual e sou auditiva. Então, assim, eu gosto de ver. Então, eu gosto de ver apresentações e o áudio também me chama a atenção, tá? Eu não sou sinestésica, muito pouco. Cada um de nós tem um pouco de cada, mas cada um aí tem dois perfis que sobressaem. Então, um cliente que é visual e auditivo, ele gosta de ver. Então, se você fizer uma apresentação legal para ele, com infográficos, mostrar, falar. Tem advogados, gente, para você ter uma ideia, para os clientes que são sinestésicos, né? O sinestésico é aquele cliente que, sabe aquelas pessoas que gostam, que são mais, como é que eu vou te dizer? Mais zen, né? Pessoas zen, gostam de botar um incenso. Ai, você está sentindo isso quando a gente cheira o incenso? São pessoas sinestésicas. Tem advogados que, assim, você não sabe no primeiro momento como é que é o teu cliente quando ele entra. Então, tem advogados, o que eles fazem? Eles querem criar o melhor ambiente para o cliente. Então, você tem lá o cafezinho quentinho, o cliente sinestésico vai tomar aquele cafezinho quentinho, ai, que delícia, o biscoitinho. Tem uns que botam até uma musiquinha bem suave na sala de reunião, para ir acalmando o cliente, botando o cliente num clima, sabe, bem amistoso, para ir falando com o cliente. Aí bota ali na sua televisão, passa depois, né, quando você for fazer proposta de honorários, faz uma apresentação breve para ele, a outra tem chá, isso mesmo, chazinho. Você tem que criar um clima para o seu cliente. E aí usar o quê? Usar o rapport. O que é rapport? Né? O rapport é a técnica do espelhamento. Você vai observar como é que o seu cliente está sentado, por exemplo, né? Tem uns que, por exemplo, você está sentado aqui, você não vai virar um macaco de imitação, tá? O cliente está sentado aqui com a mão aqui, você vai lá e bota a mão aqui, senão ele vai perceber, vai ficar zangado com você. Mas, diz tudo, por exemplo, se o cliente está assim na cadeira, inclinado para frente, e você está sentado desleixado para trás, ali conversando com ele, todo desleixado para trás, você não vai criar conexão com esse cliente. Ele, inclusive, você vai podendo estar passando a mensagem subliminar a ele de que você não está nem um pouco interessado no caso dele. Então, se ele está para frente, conversando com você na mesa, procure ficar também para frente, tendo a mesma postura corporal que ele, tá? Olha, não preciso dizer que telefones celulares precisam ser tirados na hora que você está numa reunião com o cliente, né? A não ser que você tenha uma urgência. A mesma coisa, o tom de voz e a velocidade da sua fala, tá? Tem clientes que, dependendo do perfil comportamental, ele fala mais rápido, ele fala com um tom de voz mais alto, ele é mais assertivo e objetivo com a escolha das palavras. Se você tem um tom de voz baixo, mais moderado, e fala de forma mais pausada, esse cliente, ele provavelmente vai se incomodar com a sua forma de se comunicar. E aí você não vai criar rapport com ele, não vai criar conexão. Então, naquele momento, momentaneamente,
é importante que você preste atenção e busque o quê? Modelar o seu tom de voz e a velocidade das suas palavras, a velocidade dele. Tá? É naquele momento, com ele. A mesma coisa um cliente que fala um tom de voz mais pausado, tá? Tom de voz mais pausado e de forma mais moderada. Se você fala rápido, de forma muito assertiva e com tom de voz alto, ele pode interpretar que você é arrogante. E aí ele sai dali não te contratando porque ele não gostou de você. Isso influencia, gente. Então, isso é muito importante você observar. Quanto mais você se parecer com o seu cliente, assim como acontece com a gente na nossa vida pessoal, mais ele vai gostar de você, tá? Então, traga, assim que ele entrar numa reunião, por exemplo, é importante que você pesquise um pouquinho sobre a vida dele, porque você pode já entrar na reunião, por exemplo, você pode ver que você é uma pessoa incomum, nas redes sociais. Você pode entrar e falar assim, vamos supor que ele goste do time de futebol que você gosta, os homens. Sem saber, finge que você não sabe. E aí, assistiu o jogo ontem? Caraca, o jogo ontem foi bom, hein? Antes de começar a reunião. Nossa, você é Flamengo? Pô, também sou. Pronto, você já quebrou o cliente já gostou de você. A mesma coisa as mulheres. Então, é muito importante que você pesquise sobre o cliente antes da reunião, para que você, antes até de começar, você já quebre ele mostrando que você tem coisas em comum, ou vocês conhecem pessoas em comum, ou vocês têm hobbies em comum, tá? Gostam das mesmas tipos de leitura, o mesmo time de futebol, e aí você já vai quebrando e já vai trazendo o cliente para mais perto de você. Outra forma é o gatilho da autoridade, tá? O gatilho da autoridade, ele é traduzido em credibilidade, respeito e muito conhecimento numa determinada área ou assunto. Então, quanto mais você se especializar numa área, buscar construir aí um posicionamento forte nas suas redes sociais, fazer um bom marketing pessoal, né, dentro do mercado jurídico e fora do mercado jurídico com o seu cliente, você vai construindo autoridade. Quando o cliente consegue perceber que você tem autoridade, ele já vai para o seu escritório, já vai te procurar com uma outra visão, tá? Ele já vai sabendo que você não é qualquer advogado. Então, ele já vai mais propenso a pagar o valor que você pedir, porque você é a autoridade e ele quer contratar você. Então, por que é importante você ter no seu site fotos de eventos que você participa? Se você der entrevista a canais de comunicação, tem que colocar lá no seu site o vídeo da entrevista que você deu, os artigos que você escreve tem que estar lá no seu site, assim como tem que estar na rede social que você escolher. Então, o seu cliente ele precisa perceber que você tem autoridade. É a mesma coisa quando você já é indicado. Tá? Quando um cliente seu te indica para uma outra pessoa. Esse cliente já vai te procurar te vendo como uma referência, porque você foi bem indicado por um outro cliente. Então, ele já chega no seu escritório ou totalmente decidido a te contratar, independente do preço que você passar, ou ele já chega com um pezinho dentro do seu escritório e o outro fora. E aí, a questão de você ajustar, utilizar bem as técnicas aí de persuasão, as técnicas de venda, para conseguir trazer esse cliente para você, tá? E o gatilho da prova social. Tá? Foram esses gatilhos que eu escolhi trazer para vocês aqui. O gatilho da prova social também é maravilhoso, porque ele serve para te criar autoridade, que é você ter outros clientes falando bem do seu trabalho, né? Aí fora e também dentro do seu site. Você pode ter uma área lá dentro do seu site dizendo assim, o que nossos clientes falam sobre a gente, ou o que os nossos clientes falam, né? O que os meus clientes falam sobre mim. E aí tem uma área ali de depoimento dos seus clientes falando do seu trabalho. Porque hoje as pessoas elas vão procurar no Google antes de ir até você, né? Então, um cliente que nunca te viu, que está lá no topo do funil e que não sabe quem você é, não foi indicado por outro cliente para te procurar, ou não é um amigo seu, conhecido que já te conhece, ele vai te procurar no Google, ele vai buscar saber quem você é, ele vai na sua rede, depois vai ver se você tem um site, ou ele vai lá no seu LinkedIn. E aí, se você tiver prova social, é muito bom, porque já vai dando para ele o quê? Segurança, tá? A segurança que ele precisa para querer te contratar. Segurança, confiança e vendo você como uma autoridade. Porque você tem outros clientes, não é você que está fazendo propaganda sua. A pior coisa é quando o advogado fica fazendo propaganda de si próprio, tá? Isso não é mais bem visto. É a mesma coisa que quando você vai num lugar e fica aquela pessoa se vangloriando, fica falando que ele é muito bom nisso, que ele é muito bom naquilo, que ele é muito bom nisso. Não, quanto mais você deixar ele perceber isso, pela sua forma de comunicação, pela sua forma de se colocar quando ele trouxer o processo para você, quando ele trouxer o caso dele para você, quando ele vê outras pessoas falando bem do seu trabalho, outros clientes elogiando você, essas pessoas já falam por você,
tá? E esse é o melhor tipo de gatilho que tem, que é o da prova social. E aí, eu acho que é isso, eu não trouxe outros gatilhos aqui. Eu vou abrir aqui para perguntas. Para quem quer saber mais, como eu falei, eu não tenho como aprofundar todos os conteúdos aqui. Eu tenho um curso totalmente online, que é o de marketing jurídico ético e eficaz. Ele é totalmente online, que você pode aprender a fazer o marketing jurídico, tanto o digital quanto as outras ferramentas de marketing jurídico. Nesse curso eu ensino. Ele agora, durante esse período de pandemia, é bom porque ele está em crise, ele está em promoção, então você pode aproveitar a oportunidade. Ele está de 997, ele está saindo por 297. Então, olha só a grande oportunidade, né? De poder estar aí adquirindo esse curso de marketing jurídico ético e eficaz. Lisandra, nesse curso eu vou ver vendas? Não, nesse curso você vai aprender a fazer marketing. Marketing jurídico, tanto o digital quanto as outras estratégias de marketing. Eu tenho um curso de venda legal, mas ele ainda está todo no modelo presencial, tá? Eu costumo dar esse curso no presencial, mas eu estou transformando ele no online. Então, assim, me sigam nas minhas redes sociais, que muito em breve eu vou estar também com o curso de venda legal na advocacia totalmente online. Então, você já pode ir adiantando, aprendendo marketing, né? Que já é algo muito bom, vai te trazendo. Você pode continuar me acompanhando lá nas redes sociais, que eu faço as lives, assistir as lives, tem a live de preciação que eu fiz, tá lá no meu canal do YouTube. E aí, enquanto isso, você vai aí juntando todos os meus conteúdos, que eu também fiz uma live de venda, aliás, eu fiz aí 2 semanas de lives de venda legal na advocacia, e aí você pode ir lá no meu YouTube, todas as lives estão lá. Eu fiz 21 dias de live durante esse período aqui, a gente está em pandemia, todos os dias eu estou fazendo uma live. Então, tem muita coisa lá que você pode acessar, conteúdo assim rico, gratuito. Tem live com comportamentos empreendedor, e estou lá falando dos comportamentos que você precisa desenvolver para empreender na advocacia. Tem live sobre networking virtual, como você pode fazer um networking virtual. Tem uma em que eu ensino a fazer o mapa de networking. Tem live em que eu ensino você a fazer relacionamento com o cliente. Tem também com estratégias de marketing. Ou seja, tem muito conteúdo gratuito para você poder também acessar lá no meu canal do YouTube e estar me acompanhando no Instagram. E esse curso é o curso completo que eu tenho de marketing jurídico e ética eficaz, que se você gostou aqui da minha aula, você pode já fazer, se inscrever, aproveitar a promoção, e aí quando lançar o de venda legal, você também pode fazer. E aí aqui são os meus contatos. Se inscreva lá no canal do YouTube, tem muito vídeo e tem todas essas lives gravadas lá, tá? Além do meu canal ali no Instagram, para você poder também acompanhar o que eu venho fazendo diariamente. Como é que eu faço aqui para ver as perguntas agora? Eu tenho que tirar aqui o ESC. Espera aí. Opa. Não estou sabendo mexer. Eu queria tirar o mundo das pessoas. Me ouve? Oi. Me ouve? Sim. Então, ali do lado de onde tem os participantes, tem 3 pontinhos. Peraí. Tá vendo? Uma bolinha com 3 pontinhos. O meu não tem bolinha com 3 pontinhos, não. Peraí, mais. Não? Tem participantes aqui. E tem chat do lado.